Olá, alunos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais uma aula de educação física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e agora chamo vocês para fazer a leitura do objeto de conhecimento da nossa aula. Aula de número 5, objeto de conhecimento, discursos argumentativos, manifestações artístico-corporais, linguísticas e culturais, pautados no respeito e na liberdade de expressão entre os jovens. Detalhamento, polêmicas envolvendo as práticas corporais, violência, preconceito, respeito às regras, uso de imagem para a venda de produtos, doping, inclusão, mercado esportivo, diversidade de gênero, entre outros. Olha só quanto assunto interessante a gente tem para debater na nossa aula. Então, vamos iniciar. Muito bem, e para falar sobre esses assuntos, né, a gente precisa definir aqui o que é esporte, porque o esporte ele vai movimentar toda uma população, né, vários aspectos dentro da sociedade. Então, o Tubino, ele define o esporte como uma atividade abrangente, visto que engloba diversas áreas importantes para a humanidade, como saúde, educação, turismo, entre outros. Então, quando a gente fala de esporte, a gente consegue perceber esse ramo inserido em diversas áreas aí dentro da sociedade. Quando a gente pensa em esporte, a gente não pode distinguir, separar do âmbito da saúde, né? Porque muitas pessoas procuram uma modalidade esportiva para desenvolver as suas capacidades físicas, para melhorarem os seus aspectos de saúde. Então, o esporte ele está muito ligado com a questão da saúde, principalmente nos tempos atuais, que as pessoas elas têm se preocupado muito mais, né, com a sua saúde, com o seu condicionamento físico, com a parte estética também. E o esporte ele vem ali como uma opção, né, justamente para desenvolver a saúde, para melhorar os níveis de saúde. A gente também consegue enxergar o esporte como uma ferramenta poderosa na questão da educação. Por quê? Dentro do esporte, das diversas modalidades esportivas existentes, a gente consegue ali aprender sobre valores, aprender sobre hierarquia, sobre respeitar o outro, respeitar quem é diferente, né? Então a gente consegue ali aprender sobre educação, né? A saber como se portar, como se comportar no meio social. E isso é super importante, não só no período escolar, mas principalmente para a vida no geral, né? Para a vida adulta, em diversos setores, no trabalho. Então, esses valores que são ensinados dentro do esporte são super importantes para que a gente aumente ali a nossa questão da educação, né? E a gente vê também o esporte inserido na questão do turismo, principalmente quando se realizam ali grandes eventos esportivos. Pensem aí comigo no tempo da Copa do Mundo, né? Onde as pessoas se movimentam, principalmente o local que está sediando esse tipo de comemoração, esse tipo de evento, né, precisa se preparar para receber o tanto de gente que vai para esse lugar para participar, para visualizar, para celebrar esse esporte, né? Então, o esporte ele também está linkado com a questão do turismo, porque muitas pessoas acabam despertando o seu olhar para aquele lugar que muitas vezes poderia passar despercebido, mas por aquele lugar estar sediando esse evento, a pessoa já sente vontade de ir lá e começa a pesquisar sobre o local, né, a conhecer melhor aquela cultura, e isso expande o setor do turismo. Pensemos aqui, então, por exemplo, na época da Copa do Mundo, que foi feita aqui no Brasil, em Manaus, né, na capital do Amazonas. Quantas pessoas se atentavam aqui para o Amazonas, né, queriam vir conhecer Manaus?
algumas pessoas sim, outras não, mas quando houve esse movimento da Copa do Mundo, onde Manaus sediou, né, muitos jogos aí dentro desse evento, muitas pessoas despertaram o seu olhar para cá. Então, Manaus se preparou construindo estádios, se preparou no sentido de preparar os hotéis para receber esse número muito grande aí de visitantes, os restaurantes, ou seja, houve toda uma movimentação aquecendo o ramo turístico aqui no nosso Amazonas. Isso foi só um exemplo, né? Então, existem outras situações e outros cenários onde o esporte ele está completamente inserido, completamente ligado, né? Dentro da sociedade em geral. Então, a gente pode ver o esporte como uma manifestação da expressão humana, né? Através do esporte, nós, seres humanos, podemos expressar os nossos sentimentos, os nossos valores, né? A nossa cultura. Quando a gente pensa no Brasil, principalmente quando citam o Brasil nos países afora, geralmente o nosso país ele é associado a duas coisas, principalmente ao samba e ao futebol, né? O país do futebol, como o Brasil é conhecido. Então, a gente já vê que o esporte ele está completamente inserido dentro da nossa cultura. E através dessa manifestação, a gente consegue expressar quem de fato nós somos, né? O esporte também desempenha um papel vital na preservação e na celebração da identidade cultural, porque justamente através do esporte a gente consegue manifestar a nossa cultura, como eu já falei para vocês, citei o exemplo aí do nosso país, né, que é o país do futebol. Então as pessoas elas passam a conhecer o nosso país através dessa identidade cultural. O esporte também ele ultrapassa fronteiras e une pessoas de diferentes origens e nacionalidades em torno de uma paixão comum. Ainda citando o exemplo da Copa do Mundo, né? Não existe só, obviamente, a Copa do Mundo como evento esportivo de grande porte, tem também as Olimpíadas, mas eu falo da Copa do Mundo porque caracteriza principalmente esse momento onde diversas pessoas se unem em torno de uma paixão que é o futebol. Então, no planeta todo, né? No nosso planeta todo, as pessoas elas conhecem do futebol, elas sabem do que se trata, e quando tem a Copa do Mundo, todo mundo está ali, unidos num só propósito, que é torcer pela sua seleção, que é manifestar essa vontade, né, de estar ali torcendo, de querer, obviamente, que o seu país, que a sua seleção ganhe, levante a taça ali da Copa do Mundo, né? E isso tudo é muito interessante, porque pessoas que nem se conheciam passam a se conhecer, passam a se unir justamente nesse propósito em comum. E também o esporte ele estimula o desenvolvimento econômico. Lembra que eu citei para vocês o exemplo da Copa acontecendo, né, dos Jogos da Copa do Mundo acontecendo aqui em Manaus, no Amazonas? Tudo isso fez com que houvesse um investimento muito grande na cidade, principalmente na questão do setor hoteleiro, né, e também na questão da culinária, dos restaurantes e do comércio local. Então, tudo isso fez com que naquele período, muito dinheiro, né, fosse movimentado justamente por conta da chegada dos turistas, né? Os guias turísticos também devem ter faturado muito nesse período, porque as pessoas, além de virem assistir os jogos, obviamente queriam conhecer também um pouco mais da nossa cultura, os locais belíssimos que temos aqui. Então, tudo isso estimulou o desenvolvimento econômico. E é claro que sempre num local que recebe um evento como esse, né, ou um evento esportivo em geral, vai desenvolver, por menor que seja esse evento, vai desenvolver a economia naquele setor, né, naquele espaço. E também o esporte ele incentiva a adoção de hábitos de vida mais saudáveis, justamente porque uma pessoa que pratica um esporte, ela vai se preocupar com a sua alimentação, ela vai se preocupar com a qualidade do seu sono, né? Vai rever certos hábitos que podem ser nocivos para a sua saúde. Então, o esporte ele vem como um incentivo, né, para a adoção de hábitos mais saudáveis de vida, o que impacta positivamente na saúde daquele indivíduo. E o esporte, no geral,
Existem diversas modalidades que podem aí ser escolhidas por aquele público, né, por aquela pessoa. Não existe só o futebol, né, não existe só o vôlei, existem diversas outras modalidades, tanto as mais acessíveis quanto as menos acessíveis economicamente falando, mas existe aí para todo o público, para todo gosto e para todo bolso, não é mesmo? E também, continuando aí falando a respeito do esporte, a gente vai ver que ele favorece o aprendizado de valores e princípios morais, como trabalho em equipe, respeito, disciplina e fair play, que é o jogo limpo, né? Promove também a inclusão social, proporcionando oportunidades para indivíduos de todos os contextos participarem e se destacarem, que é aquilo que eu falei para vocês. Existem esportes que podem abranger aí diversos setores da sociedade, né, que podem ser escolhidos por diversas pessoas de poder econômico diferente, de classe social diferente, enfim, de origens diferentes. Existem modalidades esportivas aí para todo gosto, né? E isso torna o esporte muito democrático, ok? Muito bem, a gente conseguiu aí entender a importância do esporte dentro da sociedade, né? E agora a gente vai falar sobre uma figura super importante para o ramo esportivo, né? Que é o Barão de Coubertin. O Barão de Coubertin, ele foi o idealizador dos Jogos Olímpicos. Então, ele era um amante dos esportes, né? E ele foi o precursor, o idealizador dos Jogos Olímpicos. E ele defendia um termo muito importante, um valor muito importante dentro do esporte, que é o fair play, que na prática significa honestidade na execução da tarefa e respeito pelo adversário. Ou seja, não é ganhar a todo custo, você tem que ter honestidade na execução da sua tarefa, honestidade na hora da competição, respeito principalmente pelo adversário. E aqui a gente já vê o esporte, né, ensinando valores para quem pratica. Também defende a lealdade, a honra e o jogo limpo, como o próprio nome já diz, né? Fair play, jogo limpo. Então, tudo isso foi muito defendido aí pelo Barão de Coubertin, que era um amante aí dos esportes, né, em geral. O fair play, ele também representa um modo de pensar e agir. Não aceita o uso da astúcia e artifícios, nem subterfúgios para obter sucesso. Infelizmente, o fair play é ameaçado por interesses pessoais, comerciais e situações que nada coincidem com objetivos do esporte, né? Então, o fair play, que é esse jogo honesto, esse jogo limpo, ele vem sendo ameaçado justamente por conta de interesses pessoais, pela questão econômica, porque vocês sabem que o esporte ele movimenta aí milhões, né, e até bilhões, né, principalmente naqueles esportes que mais se destacam na mídia. E tudo isso, ó, faz com que as pessoas criem uma certa ganância, né, para estar ganhando cada vez mais dinheiro, e o fair play ele vai sendo deixado de lado. Então, quando a gente pensa no esporte, a gente se depara com situações que a gente precisa ir de encontro, né? Confrontar essas situações. E aí eu vou listar essas situações aqui para vocês, algumas delas que são bastante preocupantes, né? De serem inseridas ali, de estarem sendo inseridas no meio do esporte, que é o preconceito, a violência, o doping e a propina. A gente vai dissertar ao longo da nossa aula sobre cada um desses temas. Começando então pelo preconceito, e aí hoje eu peço para vocês observarem essas imagens, né? O que vem a ser o preconceito? O preconceito é uma ideia pré-concebida sobre algo ou alguém antes mesmo de você conhecer esse algo ou esse alguém. É você bater o olho naquilo e já tirar um conceito para si sem de fato se aprofundar no conhecimento sobre aquela causa ou sobre aquela pessoa, né? Ou seja, é um julgamento precipitado, discriminatório e estereotipado. Então, quando a gente fala de preconceito acontecendo dentro do esporte, a gente tem algumas situações aí bem interessantes de falar, que é sobre a questão do racismo,
da xenofobia, da homofobia e da misoginia, e que são casos recorrentes no mundo esportivo. A gente já vê diversas coisas acontecendo aí, principalmente quando se fala aí de racismo no futebol. Eu acredito que vocês já devam ter se deparado com alguma notícia, né, de algum jogador de futebol sofrendo racismo ali. Disparidade de financiamento e patrocínio, oportunidade de competição e tratamento de atletas com base no gênero, raça ou orientação sexual. E aí eu já peço para vocês pensarem aqui comigo sobre essa questão de disparidade de financiamento e patrocínio. Quando a gente fala de preconceito, a gente está falando de um conceito pré-concebido, não é mesmo? Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa disparidade de financiamento e patrocínio, eu peço que vocês pensem e analisem comigo aí o futebol masculino e o futebol feminino. Será que eles recebem aí o mesmo investimento? Será que um atleta de alto nível no esporte masculino recebe, né, o mesmo valor que uma atleta feminina de futebol? Será que recebe? Tem o mesmo destaque? Os jogos femininos têm o mesmo destaque na mídia do que os jogos masculinos? Por que será que isso acontece, né? É um caso da gente pensar e analisar. E aí eu trago algumas manchetes aí para vocês falando sobre essa questão do preconceito, né? Então, o Semean Esporte, o Semean News traz aí algumas matérias relacionadas ao racismo, né? Por exemplo, nessa primeira matéria falando sobre o racismo ainda marca o esporte. Atletas denunciam insultos e omissões das entidades. Temos aí embaixo logo, mulher no esporte, desigualdade, assédio e silenciamento persistem nas quadras e arenas. Olha só esse assunto muito sério acontecendo, né? E aí nós temos aí mais outros assuntos falando a respeito, né, dessas notícias que abordam a questão do preconceito acontecendo no cenário esportivo. Mas aí, nós já vimos que existe, né? Como é que a gente consegue combater esse preconceito no mundo esportivo? Através da promoção de programas educacionais e campanhas de conscientização para atletas, treinadores, dirigentes esportivos, espectadores e comunidades esportivas em geral, sobre a importância da diversidade, da inclusão e do respeito mútuo. Isso precisa ser muito trabalhado, causar essa sensibilização nas pessoas é muito importante para que, de fato, a pessoa possa olhar o diferente, possa olhar o outro com um olhar de respeito, né? Promover a diversidade e a representatividade em todos os níveis do esporte, desde a base até o nível profissional, isso é super importante. E, por último, e também muito importante, responsabilizar indivíduos e instituições que promovem ou toleram comportamentos racistas e preconceituosos no esporte. Então, quando a gente se depara com situações assim, é preciso sim ir de encontro, né, ir contra essas ações e não se omitir em situações como essa, justamente para que esse tema seja bastante debatido e essa questão do preconceito não aconteça mais, não só no ramo esportivo, mas também dentro da sociedade, né? Ninguém tolera mais esse tipo de situação, ok? Agora que a gente falou sobre aquele primeiro tema muito sensível, que era aí a questão do preconceito não, né? Da questão do preconceito mesmo no esporte, a gente vai falar sobre um outro tema, que é a violência, que infelizmente tem feito parte, principalmente dos grandes eventos esportivos, né? A gente tem se deparado com notícias assim. E o que vem a ser essa violência? É justamente o ato de coagir o adversário dentro e fora de campo, de competição, com atitudes grosseiras, representadas por gestos obscenos, violência física ou ofensas pessoais. Então, repare que a violência não é só a agressão física, mas também você xingar o outro, né? Você verbalizar palavras aí sujas contra o outro, difamar o outro, tudo isso é caracterizado como violência. E a violência, ela ocorre entre torcedores, jogadores em campo, até mesmo agressões a árbitros. Isso daí tem se tornado, infelizmente, muito comum, principalmente nos jogos de futebol. E extrapola os limites dos esportes, se transforma em um problema social mais amplo, envolvendo questões como vandalismo, racismo e intolerância. E é crucial que haja um trabalho conjunto entre clubes,
federações e autoridades para coibir e punir severamente atos de violência, visando garantir a segurança de atletas, torcedores e demais envolvidos. Então vejam aí que, mais uma vez, a questão de punir essas ações é super importante, porque sensibilizar é importante sim, mas a punição a esses atos também é super importante para que haja correção dessas atitudes, tá certo? E aí, como notícias, eu trago algumas manchetes aí falando sobre essa questão das brigas, né, como confronto entre torcidas paralisa clássico e deixa dezenas de feridos. Olha só que triste situação. Briga generalizada expõe falhas na segurança e reacende debate sobre torcidas organizadas. Essa questão das torcidas organizadas é bem séria, né? Ao invés de estarem ali enaltecendo o seu clube, né, enaltecendo o seu time, ficam aí perdendo o seu tempo, brigando, né? E muitas vezes essas brigas elas acabam chegando aí a vias de fato, no sentido de haver até mortes por conta dessas rivalidades, né? E isso precisa ser combatido. Como é que a gente consegue combater? Desenvolvendo e implementando políticas e diretrizes anti-violência em organizações esportivas, ligas e federações esportivas, envolver a comunidade local, autoridades policiais, escolas e organizações da sociedade civil no combate à violência no esporte, promover programas educacionais e campanhas de conscientização sobre os impactos negativos da violência no esporte e os valores do fair play, respeito mútuo e espírito esportivo. E isso é bastante interessante de se falar, por quê? Porque imagina só, você com o seu filho, com o seu irmão, com uma criança, né, vai lá para o estádio assistir um jogo e começa ali uma série de violências acontecendo. Será que você vai se sentir seguro de participar de novo de um evento como esse? Muito provavelmente não, né? Então, a questão da aderência do público, né, nesses eventos pode começar a ficar ali mais escasso, justamente por conta disso, né? Que a violência ela pode acabar afastando, né, o espectador desses eventos tão importantes que são os eventos de futebol, né? Os outros eventos esportivos também. Então, é por isso que a violência ela deve ser combatida, ela deve parar. Tá certo? Um outro ponto também que a gente pode falar que existe, infelizmente, né, tirando o fair play, que é aquele jogo limpo, né, de campo, é o doping. O doping ele vem a ser o uso de substâncias e métodos proibidos com o intuito de melhorar o desempenho, as capacidades físicas daquele atleta. É um dos maiores problemas do esporte moderno. Por quê? Porque tira aquele pé de igualdade entre os competidores. Imagina só. Você está se preparando para uma competição, você está se preparando para enfrentar ali o seu adversário, e aí você treina, você se alimenta bem, né? Você faz ali tudo o que precisa fazer dentro do que é de fato legal dentro do esporte, e o seu oponente, além de fazer os treinamentos, né, cuidar da sua alimentação, da sua saúde, ele passa a utilizar substâncias ali, medicamentos que potencializam suas capacidades físicas. Será que essa competição ela é igualitária? Será que o resultado ele seria o mesmo se esse meu oponente, se esse seu oponente não utilizasse desses recursos para se sobressair sobre você? Então, o doping, ele traz essa característica de auxiliar de maneira incorreta, né, de maneira desonesta, um atleta. Né? E aí ele passa a se sobressair, a ganhar medalhas e a se, de fato, crescer dentro daquela modalidade, mas de uma maneira muito injusta. Né? E lembra que o Barão de Coubertin ele pregava justamente o fair play, né? Que é o jogo honesto, é o jogo justo, é a disputa igualitária, não é mesmo? Então, o doping é uma prática ilegal e prejudicial à saúde, porque busca por uma vantagem competitiva que não deveria existir. E os escândalos de doping abalam a credibilidade de diversas modalidades esportivas e de atletas, levando a sanções e desclassificações. Então, imagina só aquele atleta que você tanto admira no esporte, que você gosta de acompanhar, e aí você vê que ele se destaca, ele ganha, né, medalhas, e ele
ganha diversos campeonatos e tudo, para no fim você descobrir que ele utilizava-se de medicamentos aí para ganhar esse plus, né, para ganhar esse melhor desempenho e se sobressair sobre os seus adversários. Será que vai ter o mesmo gosto de acompanhar esse atleta? Muito provavelmente não, né? Porque a gente gosta de ver, por exemplo, os nossos times, os nossos atletas brasileiros se destacando, mas a gente quer que isso seja feito de uma maneira muito honesta, não é mesmo? Então, o doping ele pode acabar tirando essa credibilidade que a gente tanto dá aí para as competições, né, para os esportes em geral. E aí, como notícias, né, relacionadas ao doping, eu trago aí essa primeira notícia, né? Escândalo de doping abala a competição e coloca em xeque a credibilidade do torneio, né? É isso que a gente acabou de falar aí sobre a questão da credibilidade que o doping acaba tirando dos eventos esportivos. A atleta campeã é suspensa após teste antidoping revelar substância proibida. Cresce o uso de anabolizantes entre jovens esportistas, alerta pesquisa nacional. Então, tudo isso precisa ser combatido. De que maneira? Vamos ver. Através da promoção de programas educacionais e campanhas de conscientização sobre os riscos e consequências do doping para a saúde dos atletas e para a credibilidade do esporte, investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de detecção de doping mais avançadas e eficazes, impor sanções severas e proporcionais para atletas, treinadores, médicos e outras partes envolvidas que sejam pegos praticando o doping. Né? Então, mais uma vez, a questão da punição se fazendo presente como uma alternativa para combater essas questões. Né? E nesse caso, não só o atleta ser punido, mas também toda essa rede de apoio que o atleta recebe para praticar esse algo que é ilegal. Né? Um outro ponto também tão sensível quanto dentro do esporte que precisa ser abordado é a questão da propina. A gente está falando, ó, de dinheiro, né, do poder econômico. O que vem a ser a propina? A propina ela pode ser entendida também como um suborno, né, oferta de dinheiro para facilitar uma vitória ou uma derrota de uma equipe ou de um atleta. Ou seja, num resultado onde aquele árbitro, por exemplo, aquele juiz, ele foi pago para favorecer um time, para favorecer um atleta. Será que é uma vitória justa? Não é. Então, foge novamente do princípio do fair play pregado lá pelo Barão de Coubertin, como eu falei para vocês, né? Então, a corrupção, a propina, a trapaça, são casos no esporte que se tornaram alarmantes aí nos últimos tempos, né? Dirigentes, árbitros e até mesmo atletas são acusados de aceitar subornos em troca de favorecimentos, manipulação de resultados e desvio de verbas. Aí a gente já vê a ganância entrando no jogo, né? Os interesses pessoais, que é o enriquecimento ilícito, entrando aí no cenário esportivo, e isso não deve ser tolerado. Esse tipo de prática compromete a integridade das competições e a confiança do público, mais uma vez colocando em xeque aí essa questão dos resultados apresentados, né, pelos atletas, pelos times. Será que esses resultados realmente são fidedignos? Será que eles realmente são honestos? Tudo isso pode colocar em xeque, né, a moral do esporte dentro desses eventos, né? E aí, como notícias, a gente traz para vocês o escândalo de propina derruba dirigentes e expõe rede de corrupção no esporte nacional. Olha só que feio, né? Um escândalo desse. Investigações revelam compra de resultados e favorecimentos milionários em grandes competições. Ou seja, um resultado que você observa dentro de uma competição pode ser um resultado maquiado por conta dessas questões de propina, né? De pagamento aí para se alcançar um resultado que se espera, né? Como é que a gente consegue combater isso, então? Estabelecendo e promovendo uma cultura de transparência e prestação de contas em todas as organizações esportivas, incluindo federações, ligas, clubes e comitês olímpicos. Estabelecer mecanismos eficazes de investigação e fiscalização para detectar, investigar e punir casos de corrupção no esporte. Mais uma vez, a questão da punição aí vindo como alternativa
para ir de encontro a essas questões, a essas situações que mancham a reputação do esporte, né? E estabelecer medidas de proteção eficazes para denunciantes de corrupção no esporte, garantindo que eles não sofram represálias por reportarem atividades ilícitas. Isso também é super importante, porque imagina, se uma pessoa vê uma coisa errada, denuncia essa coisa errada e ainda assim é punida por ter denunciado, outras pessoas podem presenciar situações semelhantes e aí ficarem caladas por medo de sofrer punições, não é mesmo? Então, é necessário que haja uma proteção a essas pessoas que denunciam esses atos ilícitos dentro do esporte. Muito bem, então a gente conseguiu ver na nossa aula sobre diversos cenários que o esporte atua, né? O quanto ele é importante para moldar uma sociedade, né? No sentido da educação, no sentido de ensinar valores, e o quanto é importante nós, como sociedade, combater certos hábitos que podem prejudicar e manchar a imagem do esporte. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado de aprender comigo um pouco mais sobre esse conteúdo e a gente se encontra numa próxima oportunidade.